Bom dia, amados irmãos, graça e paz a todos. Hoje, então, iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre discipulado. Nós, então, consideramos o primeiro caráter do discipulado. Nós vimos que discipulado representa ou está ligado essencialmente à imitação de Cristo, né? A palavra discípulo aponta para esse sentido, de alguém que imita o seu mestre. Nós vimos também que para imitar a Cristo nós precisamos conhecê-lo e só podemos conhecer o Senhor verdadeiramente através da sua palavra. Trabalhamos ali o texto de Mateus 16 e vimos que quando Pedro, então, ele é iluminado por Deus, ele então faz uma confissão de fé que é adequada, que é real, verdadeira, condizente com aquilo que Jesus Cristo de fato é, o Cristo, o Filho de Deus. Mas quando Pedro, então, ele deixa ser levado pela carne, ele acaba tentando atrapalhar, ser pedra de tropeço, né? Ele é usado por Satanás e acaba querendo ser pedra de tropeço para Cristo. E o Senhor, então, repreende ele duramente porque ele estava cogitando da coisa dos homens, estava tentando entender a Cristo por meio da lógica humana e da carne. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao segundo aspecto do discipulado. Nós vimos que o primeiro aspecto, vou enfatizar isso, é a imitação de Cristo, a imitação pessoal de Cristo, uma comunhão real, genuína com o Mestre, o conhecê-lo e imitá-lo. Mas o discipulado possui um segundo aspecto que diz respeito a fazer discípulos. Ou seja, nós somos chamados a ajudar pessoas a imitar a Cristo. Somos chamados a fazer discípulos de Cristo e não nossos discípulos. Portanto, precisamos apresentar o Senhor para que as pessoas o conheçam e então elas também se tornem seus imitadores e venham a fazer parte da Igreja do Senhor, que é composta por seus discípulos. Eu gostaria de convidar, então, após essa breve recapitulação, vocês a abrirem as suas Bíblias em Mateus no capítulo 28. Capítulo 28 de Mateus, vamos considerar uma passagem muito famosa que se encontra no versículo 18 ao versículo 20. Mateus, Evangelho de Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos ao nosso Senhor em oração. Deus eterno, Pai Santo, nos apresentamos diante de Ti mais uma vez, ó Senhor, por meio do Teu Filho, suplicando que nesta manhã o Senhor nos ensine mais, Senhor, acerca desse aspecto tão importante na vida da Tua Igreja e na vida cristã, que é o discipulado. Imitar o Teu Filho, conhecer o Teu Filho para imitá-lo, Senhor. Sabemos que essa obra Tu operas no nosso coração pelo Espírito Santo, a conformação do crente à imagem do Teu Filho, mas que também, ó Deus, nós somos chamados a ativamente olhar para o Teu Filho e buscar em tudo nos portar, viver, Senhor Deus, sentir, pensar e fazer todas as outras coisas aos moldes da imagem do Teu Filho. Portanto, nós te suplicamos que Tu grave cada uma das lições que nós iremos aprender hoje aqui em nossos corações, que Tu grave a Tua palavra em nossos corações, de maneira que como igreja nós venhamos a nos dedicar cada vez mais com devoção, com aplicação, ó Senhor, com desejo, com força, com todo o nosso ser, em dia após dia nos aprofundar no conhecimento do Teu Filho e a viver de maneira genuína, ó Senhor, o Evangelho dele e os padrões dele. É o que nós te suplicamos em Cristo, Teu Filho amado que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém e amém. Amados, nós vamos então considerar, como eu falei, essa passagem. Ela é uma passagem que tem sido muito utilizada em cartazes, em
em promoções de evangelismo, e você pode perguntar o que tem a ver a grande comissão com a questão do discipulado. Se nós olharmos atentamente para o texto, nós vamos ver que o ato de evangelizar ele tem como foco fazer discípulos. Ele tem como foco apresentar a Cristo para pessoas, para que elas o conheçam e elas o sigam. Portanto, hoje nós vamos considerar alguns pontos muito importantes desse ato de fazer discípulos, de discipulado. O primeiro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos nesta manhã é que discipulado se faz na dependência de Cristo. Evangelismo, missões, esse ato de apresentar a Cristo para que as pessoas venham a imitá-lo, ele se dá na dependência do poder do Senhor Jesus Cristo. Olha como inicia o versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e da terra. Portanto, ide. A grande comissão, o ato da igreja se dedicar em fazer discípulos, ele está fundamentado unicamente, exclusivamente, no poder de Cristo. Nós precisamos entender isso com urgência. Nós não somos chamados a fazer discípulos com a nossa força, com o nosso braço. Muito pelo contrário, isso seria uma tarefa impossível. Levar pessoas a conhecer a Cristo pela força do nosso próprio braço, pela força da nossa língua, da persuasão humana, seria impossível. Mas exatamente porque o Senhor garante a presença dele com a igreja nesse ato a qual ele nos ordena, exatamente porque ele garante o poder dele com a igreja nesse ato de fazer discípulos que ele ordena à igreja, é que nós podemos então, com coragem, anunciar o evangelho da graça do Senhor. É impossível ao homem converter um coração. É impossível ao homem converter o seu próprio coração. Operar a obra de regeneração. Operar a obra de transformação. Convencer do pecado, da justiça, do juízo. Isso é algo que pertence a Deus. Portanto, é imprescindível que nós entendamos isso como igreja. Se nós, de fato, de maneira genuína, queremos levar pessoas a conhecer o Senhor Jesus Cristo, precisamos rogar poder a Ele. Precisamos pedir, ó Senhor, dá poder à Tua igreja para poder anunciar a Tua palavra. Dá poder à Tua igreja, Senhor, para nós levarmos o Evangelho da graça. Converte os corações, Senhor. Age transformando, traz regeneração, ilumina as mentes. É o Senhor que opera a transformação. Portanto, a igreja marcha, a igreja vive e a igreja proclama. Ela cumpre as suas funções no poder de Cristo. E nós vemos que esse poder, ele está conosco, a presença de Cristo real está conosco por meio do Espírito. Nós vemos que em João 16, o Senhor Jesus Cristo claramente ele anuncia que ele precisava ir para que o Espírito Santo então viesse, habitasse em nós, nos ensinasse a sua palavra, convencesse o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que traz e torna real essa presença de Cristo em nossos corações e com a igreja. Portanto, a igreja, ela faz missões, ela faz evangelismo, ela exerce esse ato de discipulado, tá bom? Nesse sentido de fazer discípulos no poder de Cristo e unicamente no poder dele. Não somos chamados a viver na força do nosso próprio braço. A vida cristã, ela não é uma vida que é construída com o esforço, com as obras humanas, ela não é construída, ela não está fundamentada em coisas carnais, em coisas desta terra. Nosso poder vem dos céus e do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele inicia dizendo isso, aqui o versículo 18, que todo o poder lhe é dado, e no versículo 20 ele faz essa promessa magnífica de que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, devemos viver no poder de Cristo. O segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesta manhã é que discipulado, evangelismo, apresentar a Cristo se dá na dependência da palavra do Senhor. Nós não somente fomos enviados, mas o Senhor nos deu uma ordem sobre a mensagem que nós devemos levar. O Senhor Jesus Cristo diz: todo poder me é dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos.
Nós vimos que é impossível fazer discípulo sem apresentar a Cristo. É exatamente isso que é o discipulado. Exatamente isso que é evangelização. Evangelização, fazer discípulos, é apresentar o Senhor Jesus Cristo às pessoas. Portanto, não nos é autorizado criarmos uma mensagem. Não nos é autorizado nós inventarmos uma mensagem. A mensagem que a igreja deve proclamar, a mensagem que os crentes devem proclamar para poder fazer discípulos, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É Cristo que precisa ser apresentado. É Cristo que precisa ser contemplado pelos perdidos. É exatamente a obra de amor do Senhor, de encarnar, de morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo, seja regenerado, transformado, liberto dos seus pecados. É exatamente o Evangelho, é a obra de Cristo, essa obra de amor. O Cristo ressurreto, o Cristo que está à destra de Deus, o Cristo que governa, que deve ser apresentado aos perdidos. Muitas pessoas elas têm errado, e errado fatalmente neste ponto. Eles saem para o campo, eles vão realizar a apresentação do seu cotidiano de alguma mensagem que não é o Evangelho. Às vezes, até mesmo no convite para que pessoas venham a fazer parte de equipes de missões, muitas vezes as pessoas elas apresentam a vida de alguns missionários, o sacrifício que esses missionários fizeram no campo, o martírio que esses missionários fizeram no campo, e aí eles chamam as pessoas a imitar esses missionários. Isso é desonrar a imagem desses homens e mulheres de Deus que morreram pregando e fazendo evangelho, anunciando o evangelho, fazendo evangelização, e é desonrar o próprio Cristo. Porque os nossos irmãos que morreram pela mensagem da cruz, eles não morreram para fazer a si mesmos conhecidos. Eles morreram para anunciar a Cristo. É Cristo que precisa ser visto. Esses homens eles entregaram as suas vidas para que Cristo fosse contemplado pelos perdidos. Portanto, precisamos entender isso. Não há poder com a igreja. Se a igreja ela desobedece ao Senhor e ao invés de anunciar o Evangelho da graça, ela cria uma outra mensagem para ser anunciada. Uma mensagem que não fala sobre pecado, uma mensagem que não fala sobre a necessidade de condenação por causa desse pecado, uma mensagem que não explica por que Jesus Cristo se fez carne e veio morrer pelos homens, uma mensagem que não apresenta a obra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho na sua totalidade. Ela é uma mensagem sem poder e o Senhor não irá agir por meio dessa mensagem. Porque aprove a Deus salvar os que creem pela pregação do Evangelho da graça. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É muito interessante que em Romanos 10, no versículo 17, quando Paulo ele está dizendo, ele está utilizando essa frase tão conhecida, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a melhor tradução seria, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Cristo, o próprio Cristo falando. Sendo assim, quando a igreja ela proclama a palavra de Deus, quando a igreja ela serve então de arauto do Evangelho, de arauto do Senhor, proclamando o Evangelho da graça, nós temos o próprio Cristo falando aos corações. Nós temos o próprio Cristo iluminando as mentes e transformando as pessoas. Portanto, o discipulado ele inicia com o evangelismo. O evangelismo é isso, tá? Apresentar a Cristo Jesus, para que as pessoas possam conhecê-lo, serem libertas por ele, depositarem seu coração nele, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e agora passar a imitá-lo. Tá? Um outro ponto que é importante nós trabalharmos é que discipulado, ele inicia com a evangelização, então, com a apresentação do Senhor Jesus Cristo, com a apresentação do Evangelho às pessoas. Eu gostaria de voltar a esse segundo ponto e dizer, sem Evangelho, o termo evangelização não faz o menor sentido. Evangelizar é exatamente levar o Evangelho. Portanto, precisamos levar o Evangelho para poder fazer discípulos. E agora nós vamos ao nosso terceiro ponto. Nós devemos fazer isso nas limitações da ordem de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele nos envia, mas ele nos envia com uma mensagem e ele nos diz como fazer discipulado, como nós devemos levar essa mensagem, como nós devemos viver essa mensagem. Observem que o Senhor Jesus Cristo, ele dá ordens aqui.
ele não entregou aos homens, ele não entregou a responsabilidade de inventar mensagem, de inventar uma estratégia para ajudar o Santo Espírito ou para poder dar mais poder à mensagem do Evangelho, acrescentar algo nela, somar alguma coisa a ela, mas também não deixou aos homens a responsabilidade ou a competência de agir fora das suas ordens, fora do padrão que ele nos orienta. Observem que o Senhor Jesus Cristo mostra como é que a igreja ela vai viver com relação a essa etapa de pregação do Evangelho, início, então, do discipulado com pessoas sendo conversas, depois ela fala sobre batizar essas pessoas e depois ensinar essas pessoas. Observem, versículo 19, portanto, ide, é a primeira ordem que o Senhor Jesus Cristo dá, ide. Ide significa vão, né? Prossigam, caminhem, vivam. E enquanto vocês vão, enquanto a igreja marcha, enquanto a igreja vai, a igreja deve ir pelo mundo todo, ela deve fazer discípulos de todas as nações. Ir para fazer discípulos, o objetivo é esse da igreja, fazer discípulos, ou seja, anunciar o Evangelho. Depois que essas pessoas elas recebem a palavra, então elas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e posteriormente elas continuam sendo ensinadas em todas as coisas que o Senhor ele nos ordenou. Eu gostaria de destacar alguns pontos aqui do versículo 19, é que o objetivo do ide é exatamente fazer discípulos, ou seja, apresentar o Evangelho. Significa que aqui o Senhor não está mandando a igreja, olha, ide e acabai com a fome, ide e estabelecei um reino teocrático na terra, ide e venham a trazer transformação social. Não. Tá? Esse não é o objetivo central da igreja. É óbvio que nós devemos imitar o nosso mestre, que à medida que nós levamos o Evangelho aos perdidos e nós nos deparamos com sofrimento, fome e dor, a igreja sim deve também cuidar desses aspectos, deve também atentar para o sofrimento do outro. Mas observe que o foco de Cristo, o ministério dele, não foi vir para curar o corpo, para poder fazer com que pessoas desfrutassem de prosperidade e assim fossem saudáveis e prósperas para o inferno. Não. O ministério do Senhor Jesus Cristo está além disso. A redenção que ele traz é plena. Ele lida primeiramente com o coração. O Senhor Jesus Cristo lida primeiramente com a necessidade dos homens de um salvador, de redenção, de transformação. Portanto, a prioridade da igreja, a marca central, o objetivo central é a proclamação do Senhor Jesus Cristo. Os outros aspectos, a igreja ela pode se envolver, claro. Enquanto ela evangeliza, é óbvio que ela também vai cuidar, que ela vai demonstrar misericórdia e cuidado como Cristo fez. Mas o ministério do Senhor era pregar o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo ele vive o seu ministério exatamente desse jeito, anunciando a palavra de salvação. Marcos deixa isso muito claro a nós. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo pregava por toda parte, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem do ministério dele. Diversas vezes o Senhor, então, ele ia, ele curava, mas ele estava ali pregando às multidões quando elas se reuniam. Depois ele saía daquele ponto e ele ia para outro ponto, levando a mensagem do Evangelho, levando a mensagem de redenção e transformação. Portanto, o foco central da igreja, né, é o anúncio do Evangelho. Tá? As questões sociais, a igreja tem toda a responsabilidade de se engajar, de participar também, mas o nosso foco central é a proclamação do Evangelho. Em Atos, por exemplo, os apóstolos várias vezes eles falam, né? Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. E eles ministram o Evangelho, eles pregam a Cristo, eles mostram que o Senhor é aquele que liberta. O Senhor Jesus Cristo ele veio para trazer redenção plena, primeiramente da nossa alma e do nosso coração, mas também com a promessa futura da redenção do corpo e de uma justiça social que será implementada na sua vinda, no seu reino, quando ele irá punir o mal e estabelecer paz, justiça e graça sobre a terra inteira. Observemos então que nós devemos ir para pregar a palavra, ou seja, fazer discípulos a todas as nações, de todas as nações, ou seja, devemos nos preocupar com o mundo inteiro.
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nenhum local na Escritura o batismo ele precede a profissão de fé. Em nenhum local na Escritura o batismo ele precede a profissão de fé. Volto a repetir. O que nós temos, então, é que as pessoas elas ouvem a palavra, elas são transformadas, então, em discípulos de Cristo pelo poder da palavra, e agora elas são batizadas, elas são inseridas, então, por meio desse símbolo, dessa ordenança que o Senhor nos deixou, tá? No corpo de Cristo. Ela passa a fazer parte da igreja agora. Mas, em nenhum local na Escritura, nós vamos ver o batismo precedendo a profissão de fé, a resposta à palavra, à pregação do Evangelho. Vamos até Atos, no capítulo 2. Quando nós vamos até lá, convido que vocês abram a Bíblia em Atos, no capítulo 2. Nós temos, então, aqui o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo, então, ele desce com plenitude sobre a igreja. E, então, Pedro começa a pregar. Olha o primeiro ponto. Pedro prega a mensagem do Evangelho. E olha só o que acontece no versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atenta então que Pedro ele responde dizendo: olha, agora que vocês ouviram a palavra, se arrependam. Essa é a resposta que é demandada do homem após a pregação da palavra. Arrependimento. E após esse arrependimento ele era batizado e passava a integrar a igreja. Quando nós prosseguimos aqui no capítulo 2 de Atos, nós vamos aqui no versículo 41, ele prossegue dizendo: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja. Nós temos então que a igreja do Senhor ela é formada por pessoas que, ouvindo a palavra, respondem em arrependimento e então são batizadas. É muito importante nós destacarmos isso. Algumas pessoas podem dizer: não, mas eu já sabia disso, isso é óbvio. Não tem sido óbvio para muitas igrejas. Para muitas igrejas que têm se utilizado de estratégias carnais para poder inchar a igreja, de pessoas que não têm testemunho de arrependimento, que são atraídas e que são chamadas não pela mensagem do Evangelho, e aí eles pensam o seguinte: não, a gente atrai elas para cá, batiza para poder chamar a consciência delas ao terror de um compromisso, e aí depois elas vão ouvir a mensagem, frequentando a igreja, pouco a pouco elas vão um dia ser salvas. Isso é um ato de desobediência frontal à mensagem do Evangelho e às ordens de Cristo. Nós devemos pregar a palavra para que pessoas de maneira genuína venham até o Senhor em arrependimento, e aí sim elas passam a integrar a igreja. Não devemos batizar pessoas que claramente não têm testemunho de arrependimento, de abandono de pecados, que vivem de maneira escandalosa, que se dizem crentes, mas mancham o nome do Evangelho, que vivem vivem em fornicação, vivem em desgraça, vivem em vícios notáveis, que vivem sem compromisso algum com Deus. Não devemos batizar esse tipo de pessoas se nós não temos o testemunho de uma resposta genuína ao Evangelho. Portanto, somente após uma resposta genuína de arrependimento, de abandono de pecados, as pessoas devem ser batizadas e passarem a integrar a igreja. Observem como a doutrina do discipulado ela envolve a doutrina da evangelização, e exatamente é isso, fazer discípulos apresentar a Cristo. Ela envolve a doutrina do batismo, das ordenanças do Senhor, ela envolve a doutrina da conversão, ela envolve a doutrina de regeneração, de arrependimento, de fé, e também envolve a doutrina de membresia. Deve ser incorporado ao corpo de Cristo, deve ser incorporado visivelmente à igreja do Senhor, aquele que professa e aquele que vive de maneira agradável a Deus de acordo com o Evangelho. Esse é então o nosso terceiro ponto.
Devemos viver nas limitações da ordem de Cristo. Nós recebemos uma ordem, não temos autorização para modificá-la, para modificar a ordem de como as coisas devem ser feitas e nem de como elas devem ser feitas, muito menos a essência dessa mensagem que é o Evangelho do Senhor. O quarto ponto é que o discipulado cristão ele é uma constante na vida da igreja. Olha só o que o Senhor ele diz no versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Significa que essa questão de evangelização e discipulado, ela não está limitada ao ato da igreja para não crentes ou para pessoas que não conhecem a Deus, não regenerados. Não. E esse é o pensamento de muitas igrejas. Nós estamos voltados para os perdidos. Aí a igreja vai, evangeliza, e aí a pessoa então, ela vem, vamos supor que ela venha genuinamente a professar o Senhor Jesus Cristo, e aí ela é incorporada na igreja por meio da ordenança do batismo, e pronto, agora vamos buscar mais perdidos, e agora o crente se vira, o novo convertido se vira. Não, isso é um grande erro que é cometido em muitas igrejas. O discipulado ele continua por meio da prática do ensino na igreja. O ensino ele é vital. E o ensino do quê? Vamos ler o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O ensino da palavra de Deus. Observe então o que o Senhor Jesus Cristo ele está ensinando para a igreja. Que a igreja ela não somente é gerada pela verdade, mas a igreja ela é sustentada pela verdade. O discipulado que inicia com a ministração do Evangelho, ele prossegue até a consumação dos séculos pela ministração do mesmo Evangelho, em um ato diário, contínuo de contemplar o Senhor e de viver conforme o Senhor nos ordena, viver conforme a imagem dele, o padrão dele. Quando nós vamos até Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1, nós temos essa questão ensinada a nós exatamente nesses termos, o Senhor nos gerando pela palavra. Vamos até a epístola de Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículo 16. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, atentem. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Não haverá novo nascimento. Não haverá conversão genuína sem o anúncio da palavra. A igreja ela é gerada pela palavra da verdade, no poder do Santo Espírito. Quando nós vamos até Efésios, no capítulo 5, vamos até lá também. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos ao versículo 22, quando Paulo começa a ilustrar os deveres do casamento e apontar para Cristo, a relação entre Cristo e a igreja como modelo a ser seguido pelos casais. Olha só o que ele nos diz no versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou com qual propósito? Para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O Senhor não somente salva, Ele não somente gera a igreja pela palavra, mas todo o ato de santificação, toda obra de santificação, ela é conduzida, ela é operada na igreja também pela palavra. A igreja, portanto, ela é gerada e sustentada pela palavra. Os corações são transformados, eles nascem de novo pela palavra, mas também eles são fortalecidos, desenvolvidos, eles obtêm crescimento
pela ministração da palavra do Senhor. E isso vai durar quando? Até a consumação do século. Portanto, quando o novo convertido ele vem fazer parte da igreja, quando o novo convertido então ele é inserido no corpo, ele agora é inserido em um corpo que tem como prática diária e contínua o conhecer a Cristo, o aprofundar-se em intimidade com o seu Senhor. E a vida de um aponta para Cristo ao outro. Os crentes, então, eles são setas apontando para Cristo. Eles têm o prazer de mostrar a Cristo aos seus irmãos. Esse é o ato de ajudar pessoas, então, a imitar a Cristo. Ajudar pessoas a contemplar o seu mestre, a viver como ele. A igreja, portanto, ela nasce no poder da palavra e ela se desenvolverá até a consumação dos séculos também pela palavra. Sem a palavra não há vida, sem a palavra não há crescimento, sem a palavra o significado de igreja ela está esvaziado. Se a palavra do Senhor ela é removida da igreja, o propósito, o significado de igreja é esvaziado. O nome de Cristo não é proclamado para ser cultuado e glorificado. Não há conversões genuínas, não há força, não há poder, não há crescimento e nem desenvolvimento. E Cristo nos dá uma promessa que esse ensino na igreja ele deve prosseguir. E a igreja será então cuidada, edificada, ela será purificada pela palavra até a consumação do século, quando o Senhor então entregará a sua igreja sem ruga, nem mancha, nem mácula. Ou seja, nós seremos plenos. E aí o discipulado cristão, enquanto sistema na igreja, ele estará concluído. Nós seremos então perfeitos imitadores de Cristo. Nós seremos a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de finalizar então com algumas aplicações. Primeiramente, precisamos lembrar que ser igreja é viver no poder de Cristo. Nós não somos um clube social, nós não somos uma ONG, nós não somos pessoas que se reúnem por afinidade a nenhum outro objeto, senão Cristo Jesus. A nenhum outro é devotado a nossa força, a nossa energia, o nosso pensamento, é devotado a nossa vida, senão a Jesus Cristo. Portanto, devemos entender que não podemos conduzir e edificar igrejas genuínas com base na força do nosso próprio braço, ou fundamentado em qualquer outro fundamento senão Cristo. Igrejas genuínas estão fundamentadas em Cristo e no poder de Cristo. Eles recebem a presença constante do Senhor até a consumação dos séculos. A segunda aplicação é que nós temos como propósito a proclamação do Evangelho de Cristo para fazer discípulos. O foco principal da igreja e o princípio que rege todas as coisas é a glória de Deus. Mas também somos chamados a proclamar o Evangelho para fazer discípulos, para que outras pessoas de todas as nações conheçam a Cristo, sejam redimidas por Cristo e venham então a fazer parte da igreja, demonstrando fé e arrependimento, sendo agora ingressos, sendo agora parte da igreja visível do Senhor. Sem a proclamação da palavra, nós não experimentaremos disso. Se nós utilizarmos estratégias humanas, estratégias carnais, nós atrairemos pessoas carnais para a igreja, nos tornaremos igrejas carnais, nos tornaremos locais onde o significado de ser povo de Deus é esvaziado. O Senhor nos guarde disso. Portanto, que o Senhor ele nos mantenha fiéis à palavra dele, fiéis à proclamação de Cristo, porque por meio da proclamação da palavra nós veremos conversões genuínas que têm o arrependimento como marca, que têm a mudança, a transformação de vida como marca, e nós também experimentaremos de edificação dos nossos corações e de crescimento, amadurecimento do povo de Deus. Por fim, devemos lembrar que existe um caráter comunitário na questão do discipulado e da vida cristã, que não pode ser abandonado. Cristo entregou a sua própria vida pela igreja. Portanto, a noção de vida cristã solitária, a noção de uma vida cristã que é indiferente ao povo de Deus, que é indiferente à comunhão, que acha que se basta por si mesma, ela não procede da Escritura. Isso é um testemunho contrário à profissão de um discípulo. Alguém que se diz discípulo de Cristo e vive dessa maneira tem um testemunho contrário da Escritura. Porque se Cristo ama a igreja
E um discípulo é um imitador de Cristo, então ele também, consequentemente, amará a igreja e o povo de Deus. Ele desejará estar junto com o povo de Deus, em comunhão com o povo do Senhor, sendo edificado pelos seus irmãos, edificando os seus irmãos uns aos outros, cuidando um dos outros, praticando as mutualidades que o Senhor ordena à sua igreja. A igreja é um meio de graça para a edificação, para cuidado, para a santificação do próprio povo que a ela pertence, do próprio povo que é a igreja. Precisamos entender isso com urgência. Portanto, se você tem vivido afastado, se você tem vivido longe, se você tem cedido a algumas teorias que falam sobre vida cristã solitária, fuja disso. Corra para Cristo, peça para que Ele transforme o seu coração, Ele dê amor pela igreja dele. Corra a Cristo, peça para que Ele transforme genuinamente o seu coração. Se você já é um crente, tem caído nessas faças, fuja disso antes que isso mine a sua fé, que isso roube as suas forças, que isso lhe afaste, lhe esfrie, lhe traga dano, desgraça, dor. Fuja disso. A vida cristã é para ser vivida de maneira comunitária. Precisamos manter isso diante dos nossos olhos de maneira urgente. Volto a repetir, não há vida cristã isolada do povo de Deus. O Senhor redimiu um povo para si. Portanto, cada um daqueles que são transformados por Cristo, cada um daqueles que agora passam a ser os seus discípulos, são integrados, eles passam a fazer parte de um povo, de um corpo, de um só Senhor. Eles estão agora unidos em uma só fé, em um só Cristo, em um só Senhor, em uma só família. Eles pertencem uns aos outros como pertencem a Cristo também. Portanto, se nós assim procedermos, buscando o poder de Cristo, anunciando a palavra dele, nós experimentaremos da sua presença, do seu poder, da sua edificação até a consumação dos séculos, quando nós seremos plenos. Não podemos afastar o ensino da palavra da igreja, não podemos afastar a proclamação do evangelho da igreja, porque o evangelho que nos cria espiritualmente é o evangelho que nos sustenta e nos amadurece, nos entregando a Cristo no final dos tempos, de maneira maravilhosa, sem ruga, sem mácula, como a noiva santa do Senhor, que recebeu então a conformação da imagem de Cristo no poder do Espírito todos os dias até essa esperança do crente, que é a consumação do século, quando o Senhor Jesus ele vier buscar a sua igreja. Portanto, que o Senhor nos abençoe, que Ele guarde esses propósitos e essas lições nos nossos corações, que Ele possa continuar agindo, meus irmãos, em nosso favor, que Ele possa nos lembrar desse caráter comunitário da igreja. É por isso que dói tanto essa suspensão dos cultos presenciais, é por isso que dói tanto no crente estar afastado dos seus irmãos, porque nós estamos inseridos no povo de Deus que ajuda um ao outro a contemplar a Cristo, que ajuda um ao outro a seguir e a imitar o Senhor, que ama um ao outro, que pertence um ao outro e que agora prossegue juntos, meus irmãos, para o céu. Portanto, nesse momento que o povo de Deus ele está impedido de se reunir presencialmente, continue cultuando ao Senhor, porque nós não estamos restritos a um local de culto, e continue anunciando a mensagem do Evangelho de Cristo, para que os discípulos continuem sendo feitos, inclusive nesse período de calamidade, onde não há esperança para muitas pessoas, onde as pessoas elas não conseguem ver nenhum raio de luz, onde elas percebem a fragilidade das suas vidas, onde elas estão entrando em desespero. Sejam discípulos de Cristo. E assim como Cristo fez, meus irmãos, proclame a mensagem do Evangelho, brilhe como um luzeiro de esperança nesse mundo, apontando para o nosso Senhor, vivendo para o nosso Senhor, levando a mensagem que transforma e que cria uma nova vida, que gera discípulos que fazem parte agora de um povo que marcha triunfante até a consumação dos séculos, sendo edificado no poder do Espírito Santo. É o que nós pedimos a Cristo nessa manhã e vamos a Ele então em oração nesse momento. Senhor Deus, Pai amado e querido, Deus eterno e santo, te agradecemos por mais esta manhã, Tu nos permite aprender da Tua palavra, estudarmos juntos, Senhor Deus, o texto da Escritura, olharmos, Senhor Deus, para como é magnífico a forma como Tu conduz a Tua igreja,
olhar, Senhor Deus, para a garantia de que Tu estás presente conosco e por isso podemos ter audácia e ímpeto no anúncio da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor Deus, te agradecemos porque Tu não somente nos salvaste pelo Evangelho, mas Tu nos sustenta, Senhor Deus, por meio da proclamação do Evangelho, do conhecer ao Teu Filho. Tu nos colocaste em uma unidade real, uns com os outros, ligados a Cristo, inseridos no corpo de Cristo, tendo uma comunhão sincera e real com Ele também. Guarda os nossos corações do pecado, nos purifica como igreja, nos capacita a viver e a pregar o Evangelho com as nossas bocas e com as nossas vidas, Senhor Deus, para dar testemunho de como Tu transforma genuinamente um coração, Senhor. E nós Te suplicamos, abençoa-nos, age com poder em favor de nossa igreja, Senhor. Age com poder, Senhor Deus, em nosso favor, nos aperfeiçoando, nos dando ímpeto, Senhor Deus, coragem para a proclamação do Evangelho até a consumação dos séculos. Edifica o nosso coração, nos conforma a imagem do Teu Filho, Senhor. E glória seja dada a Ti, porque temos a garantia que seremos entregues na plenitude, Senhor Deus. Seremos entregues, Senhor Deus, conformes perfeitamente à imagem do Teu Filho, quando Ele se manifestar, Senhor Deus, pela segunda vez, vindo buscar o Seu povo em glória. Nós seremos assim como Ele é, Senhor Deus. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Cristo. Fortalece o Teu povo, cuida de nós, Senhor Deus. Amém e amém.